Deus. Bom dia, igreja. Alegria estar aqui. Muito obrigado, pastor Aguinaldo. Obrigado, pastor Francisco, Michele, a todos os membros da igreja que nos recebem aqui, eu e minha esposa, né? Essa mulher linda que está aqui. Levanta aí, doutora Eliane Moraes. Estou aqui com minhas filhas também, Ana Carolina, Ana Beatriz, a minha sogra, Lincoln também está aqui. Fiquei muito feliz com o convite do pastor Francisco e confesso que às vezes a gente fica relutando por conta da agenda e compromissos, né? Então, quando a gente tem muito compromisso, a gente tende a tentar se esquivar, para que você não assuma mais agenda, porque você não sabe direito onde você vai estar essa semana que vem. A agenda é meio dinâmica, mas graças a Deus deu tudo certo para a gente estar aqui. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, continuar falando, até porque, né, o pastor Juninho, que ministrou aqui anterior a mim, hoje é o nosso pastor da nossa família, lá em Cuiabá, na Comunidade das Nações, e é difícil você falar depois do seu pastor, não é verdade? Ainda mais quando ele prega aquilo que você ia falar, né? Eu estava no início da semana, estava orando e perguntando para Deus qual palavra que Ele queria que a gente estivesse trazendo aqui para a igreja, nessa conferência, e eu estava dirigindo e de repente o Espírito Santo falou no meu coração: domínio. Eu falei amém, mas só falou isso, e aí Ele me deu o versículo, que é um versículo abaixo da onde o pastor Juninho leu, em 1 Gênesis. Eu queria convidar você a ler 1 Gênesis capítulo 1, ou 1 Gênesis não, Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez por esta manhã, te agradecer porque o Senhor tem plano de domínio sobre a nossa vida. O Senhor nos fez homens e mulheres para nós dominarmos todas as áreas da sociedade, para dominarmos o céu, a terra, o mar, a água. Senhor, o Senhor nos colocou no nosso DNA uma unção de domínio. Senhor, e nesta manhã, numa manhã profética, nesta conferência, Pai Santo, aonde nós estamos sendo ministrados, aonde os teus filhos e filhas já têm sido ministrados desde ontem, nós queremos liberar, Senhor, uma palavra profética, Senhor, de ativação, Senhor, da liberação da unção, de domínio sobre as nossas vidas. Senhor, aqueles que estão adormecidos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão temerosos, Senhor, que estão com dificuldade de exercer o dom e o talento que o Senhor colocou na vida de cada um, eu quero liberar, Senhor, que a partir de hoje vai ser um divisor de águas na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a partir dessa conferência, Pai Santo, da manifestação do reino, Senhor, algo novo vai acontecer, uma chave vai virar. Senhor, uma ideia, um ânimo, um vigor, algo sobrenatural vai acontecer, Pai Santo, não por causa de nós, mas apesar de nós, das nossas dificuldades, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito que quebra todo jugo, ela vai estar fazendo isso na vida de cada um. Senhor, então, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para que nós possamos ver a colheita, abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a trombeta tocar. Senhor, guia, Senhor, os nossos passos em direção aos sonhos e destinos que o Senhor traçou para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Amém? Quem crê, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. O pastor Juninho já começou a complicar minha vida de manhã pelo direcionamento da pregação dele, né? Então começou discípulo dele, então está na mesma unção. E ele disse que nós somos responsáveis, né, quando a gente enxerga um problema na igreja, alguma coisa, se nós vimos, nós somos responsáveis para corrigir aquilo, não é para ir lá falar com o pastor, ou falar com o líder, vai lá e resolva, não é verdade? E eu estava agoniado, porque eu vi o pastor Juninho quase cair aqui tropeçando no tapete, aí o pastor Francisco ajeitando, eu vi o pessoal no intervalo, veio, acertou as duas partes aqui, porque são dois tapetes, um encavala no outro às vezes.
Então agora eu e minha esposa somos responsáveis por dar um tapete novo para colocar aqui, né? Para que não, para que a gente não corra o risco de tropeçar. Amém, queridos? Quero compartilhar com vocês. Oi? Vamos. Deus nos dá oportunidade. Mas, se você já está lá em Rosário e você já está enxergando, é para você resolver o problema. Não sou eu, não. Não vamos transferir as responsabilidades de cada um. É isso aí. Passos de fé, ousadia. Ser fiel no pouco, sobre muito Deus nos coloca. Amém, amados? Quero compartilhar com vocês hoje como que nós podemos implantar o reino, como que nós podemos ter o nosso chamado, a nossa vocação no empreendedorismo, como que nós podemos fazer a diferença, como que a gente pode ter essa manifestação sobrenatural do reino sobre aquilo que nós fazemos. Ontem nós tivemos um dia especial aqui em Diamantino. Nós recebemos ali na Granja, ali na Suinobras, o filho do nosso presidente da República, Eduardo Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, o filho dele. Nós tivemos ali também o senador Magno Malta, tivemos diversas lideranças aqui, municipais, estaduais ali presentes, e eles vieram ali para poder conhecer a Granja Suinobras, para conhecer ali a Espibras, a produção de espirulina, e se deslocaram lá de Cuiabá para vir aqui, só fazer essa visita e voltar, pegar o avião e ir embora. Então, eles gastaram aí quase 4 horas de viagem, porque eles vieram de carro, 2 horas para vir, 2 horas para voltar, para ter um tempo, para ver algo que estava acontecendo ali. E ali nós tivemos a oportunidade de compartilhar, não só sobre suinocultura, não só sobre a espirulina, mas nós tivemos oportunidades de sentar à mesa, de conversar, oportunidade de orar para abençoar o alimento, de orar para abençoar a vida deles. Então, Deus nos dá oportunidades. Então, qual é a diferença de nós podermos trazer uma autoridade aqui na igreja e de essa autoridade ver Jesus naquilo que nós estamos fazendo? Ali na Suinobras tem que ser uma aplicação prática daquilo que nós somos ensinados aqui na igreja, daquilo que o pastor Francisco ministra. Cada um de nós, cada um de vocês tem que refletir a luz de Deus naquilo que você foi chamado para fazer, tem que refletir a glória dele através do seu testemunho. As pessoas do seu trabalho têm que olhar para você e falar assim: nossa, uau, que diferente que você é. Por que essa diferença? Porque apesar dessas dificuldades que está passando na economia, você ainda está feliz. Porque onde está todo mundo com medo aí da pandemia, desse vírus, você permanece tomando os seus cuidados, mas permanece com alegria, permanece crendo num futuro melhor. Qual é a diferença que eu e você estamos fazendo na segunda-feira? No domingo é gostoso, não é verdade? A gente vem aqui e que ruja o leão, né? E que a terra estremeça. Mas como que a terra vai estremecer se você não chacoalhar na segunda-feira aquilo que você está fazendo? Se a pessoa não olhar para você e falar assim: uau, o que aconteceu com você nesse final de semana que você chegou aqui hoje, você está a 200 por hora? Como que nós vamos fazer a diferença se na hora que nós estamos lá na escola, os professores que são a nossa autoridade não reconhecem que nós somos um bom aluno, um bom acadêmico, ou melhor que bom, um excelente aluno? Como que ele vai ver a glória de Deus na sua vida? Como que você vai poder ativar, como que você vai poder implantar o reino, como você vai poder manifestar o reino, se as pessoas não enxergarem na sua vida, você procurando fazer o melhor, fazer com excelência, como se fosse para Deus, porque é isso que a palavra diz. Eles não vieram visitar aqui a nossa propriedade, Diamantino, porque nós temos os piores resultados do mundo, ou porque a gente não tem nada para mostrar, vieram só para passar tempo. Não, eles vieram porque ali a gente procura fazer as coisas com excelência,
procuramos ser uma referência, não para orgulho próprio, mas para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E é para isso que ele nos chamou cada um de nós, para que a gente possa sim manifestar o reino, mas aonde nós somos chamados. E muitas vezes nós esperamos ter um grande começo, né, para a gente falar, não, quando eu chegar lá, quando eu tiver uma empresa grande, quando eu tiver 1000 funcionários, aí sim eu vou fazer a diferença. Quando eu tiver, né, uma grande empresa, um grande comércio, aí sim eu vou fazer a diferença. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que é para nós sermos fiel no pouco, que sobre o muito ele nos colocaria. Ontem ainda compartilhando lá na visita, né, ontem não, na sexta-feira que teve o evento, Congresso Brasil Profundo lá em Cuiabá, onde vieram diversos preletores renomados do Brasil e do mundo, para poder trazer uma visão de Estado, uma visão de país, aquilo que a gente acredita como conservador, como princípios e valores. E eu também tive a oportunidade de ser convidado para fazer uma preleção, e aí eu compartilhando, as pessoas falam assim, nossa Reinaldo, me apelidaram carinhosamente, ou você não foi com essa função de, né, você não foi essa intenção de rei dos porcos, né? E as pessoas às vezes me perguntavam, os jornalistas, você não sente mal, as pessoas chamam você de rei dos porcos? Eu falei, não, pelo contrário, eu fico feliz, né? Porque se Deus não chamou para reinar, se eu estou reinando aí sobre a suinocultura, glória a Deus, eu quero ser sim o rei dos porcos, quero crescer mais ainda, fazer melhor, para que o nome de Deus possa ser glorificado. Só que nós não começamos com uma grande fazenda, uma grande criação, igual tem aqui em Diamantino, que é uma das maiores granjas de produção de suíno do Brasil e do mundo. Não, eu lembro que a minha mãe foi morar num sítio, uma grande propriedade rural, né, de 3 alqueires, e aí ela me deu um presente, ela me deu uma leitoinha da cor do celular, pretinha assim, ó, né, desse tamanhozinho, uma leitoinha caipira. Eu tinha 12 anos de idade, e aí foi meu primeiro contato com a suinocultura. 12 anos de idade, ganhei uma leitoa, e eu peguei aquela leitoinha, e eu pensei assim, o que eu vou fazer com essa leitoa? Eu queria comprar uma bicicleta, eu falei, talvez eu venda essa leitoa, né, e eu vá juntar o dinheiro para comprar a bicicleta. E aí eu comecei a pensar assim, o nosso problema é que às vezes nós somos imediatistas, e queremos as coisas para hoje, e a gente não faz um planejamento, a gente não faz aí, né, um planejamento estratégico, pensando na onde nós vamos chegar e como nós vamos chegar. E aí eu pensei assim, poxa vida, eu posso bem começar a montar minha primeira suinocultura, né, com 12 anos de idade, já estava no meu coração. Ao invés de vender aquela leitoa e ganhar um dinheiro, falei, se eu cuidar bem dela, e ela crescer, e aí eu colocar ela para cruzar, para se reproduzir, eu não vou ter uma leitoa, mas vou ter uma ninhada de leitões. Então, eu levantava pela manhã, quando eu ia os finais de semana para lá, levantava pela manhã, quando iam tirar leite, minha mãe fazia o queijo, eu pegava o soro do leite, eu ia lá no paiol, pegava o milho, todo mundo jogava na ceva, as espigas inteiras, eu ia lá não, eu debulhava o milho no dia anterior à tarde, eu pegava aquele soro de leite, colocava o milho de molho no soro de leite, para ele poder absorver o soro de leite, ficar mais mole. Eu não sabia, mas já estava ali praticando já, né, o mestrado de nutrição que eu fui fazer depois, porque ali você consegue já ir quebrando as fibras, aumentando a digestibilidade do grão que você vai estar dando, mas com 12 anos de idade. E aí depois que eu deixava ali o milho de molho, eu levava para tratar minha leitoinha, para ela poder crescer, e aquela leitoa cresceu, e levei ela para poder cruzar, ela deu muitos leitões, e depois daqueles leitões eu engordei eles, e vendi para a festa no final do ano. Começamos a multiplicar. Deus nos chamou para a gente dominar, para a gente multiplicar, e para a gente poder avançar, com 12 anos de idade. Agora, será que se eu, com 12 anos, tivesse ganho uma leitoa, tivesse deixado ela morrer de fome, não tivesse cuidado dela, dado atenção, será que Deus teria me dado hoje mais de 200 mil animais para cuidar? Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Ninguém pediu para eu fazer aquilo, minha mãe não tinha que me acordar de madrugada e falar, vai lá tratar da sua leitoa, ela está passando fome. Não, eu levantava cedo, pelo contrário, eu deixava o milho debulhado no dia anterior, para pegar de manhã o soro de leite e já poder misturar.
Deus quer nos chamar como empreendedores, Ele quer nos chamar para a gente poder avançar, Ele quer que a gente prospere, que a gente manifeste o reino em todas as áreas da nossa vida, só que depende muito mais de nós do que depende de Deus. Você me desculpa, mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se ainda não deu certo na sua vida, você é o responsável. Não é fácil a gente ouvir isso, né? Às vezes a gente quer deixar responsabilidade pelos nossos pais, responsabilidade para o governo, responsabilidade para os pastores, responsabilidade para o momento econômico, responsabilidade para Deus. Só que eu tenho aprendido que Deus muito mais reage às nossas ações do que age na soberania da vontade dEle. Deus muito mais reage às nossas ações do que Ele propriamente decidir por nós. Quando nós fazemos o nosso possível, Deus faz o impossível na nossa vida. Agora, Deus não vai mexer uma palha naquilo que você pode fazer. Você quer passar num concurso, quer ser juiz, você estudou, fez lá o curso de direito, e aí você vai dormir e fica orando: Senhor, me dá as questões da prova, Senhor, mostra qual é o gabarito. Ele não vai fazer isso. Agora se dedica, estuda de madrugada, estuda fim de semana, vai fazer um cursinho preparatório, e se dedica, e transpira, 99% de transpiração, para ver se na hora H, o Espírito Santo não vai te fazer lembrar de tudo aquilo que você estudou, para que você seja próximo, bem-sucedido naquilo que você vai fazer. Você pode contar com Ele, mas você tem que fazer a sua parte. Muitas vezes nós queremos aqui em Diamantino, né, ter um grande comércio, ter um sonho de ter uma empresa, de montar um negócio aqui, e chega agora na hora da pandemia e fala: realmente não vai dar, né? Olha a dificuldade desses 2 anos, olha o que aconteceu. Gente, quando está desestabilizado, é o melhor momento que você tem para começar algo, porque quando está tudo certinho, as pessoas já estão, ela já sabe onde ela vai comprar, o que ela vai fazer, o que vai acontecer, os concorrentes já estão todos estabilizados. Mas quando tem um momento de dificuldade, é onde existem as grandes oportunidades, né? Alguns palestrantes colocam lá crise, né, e tira o S e fala lá cria. Então esse é o momento de você criar, de fazer inovação. Os grandes saltos que eu, minha esposa, a nossa família demos, do ponto de vista empresarial, foi em momento de dificuldade. Aqueles que tiveram a oportunidade de ler o livro que eu escrevi, onde conta a nossa história, vocês vão ver que foram ali os grandes momentos aonde Deus nos elevou de patamar, aonde Ele confirmou as promessas que Ele tinha para a nossa vida. Mas por quê? Porque nós não retrocedemos, porque nós não ficamos com medo, e porque nós avançamos independente das dificuldades. Deus não diz que nós não teríamos aflições, Ele só manda a gente ter bom ânimo. Não é verdade? A nossa segurança tem que saber que Jesus está no nosso barco. Mesmo Ele estando no barco, às vezes tem tempestade, mas Jesus sabe que Deus nos fez para a gente andar sobre as águas e para a gente vencer a tempestade. Tanto no momento de tempestade, quando Ele estava com os discípulos, Ele estava dormindo, e eles foram lá acordar Ele. Mesmo com Jesus no nosso barco, vai ter momento de tempestade na nossa vida. Agora, o que nós não podemos é desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos projetos, desistir dos dons e talentos que Deus nos colocou, por causa do medo. Quando nós começamos a construir meu primeiro frigorífico lá no Paraná, frigorífico de frango, foi no momento da gripe aviária. Estava começando a fazer terraplanagem. Ninguém sabia o que era gripe aviária lá em 2005. Todo mundo achava que ia acabar o mundo, que ia acabar toda a produção de frango, que ia contaminar o plantel de frango do mundo todo. Agora, quem que é louco de fazer um investimento milionário num momento que está todo mundo abatendo animal sendo contaminado? E assim nós começamos. Enquanto os outros estavam parados, cancelaram todos os projetos de investimento, de reinvestimento, de ampliação, os meus concorrentes, nós estávamos lá construindo. 3 anos depois de 2008, quando nós terminamos o projeto, nós éramos o melhor frigorífico, um dos melhores frigoríficos que tinha no Brasil, e o único disponível
para poder as empresas ampliarem a sua produção, porque a gripe aviária tinha passado, e como todo mundo tinha parado de investir, tinha uma demanda reprimida que precisava ser suprida. E aí nós vendemos, 4 dias antes da inauguração, para a maior empresa dos Estados Unidos, a Tyson Foods, que veio e comprou o nosso frigorífico, por algumas dezenas de milhões de dólares. Por quê? Porque nós não retrocedemos, nós não olhamos para o natural, nós acreditamos nas promessas e nos sonhos que Deus colocou no nosso coração. Então Deus nos chama para manifestar o reino em todas as áreas, inclusive na área do business, na área do negócio, na área do empreendedorismo. Só que Ele não diz que vai ser fácil. Ontem eu estava conversando com o senador Magno Malta, e ele falou algo interessante. Ele falou assim, ele estava contando alguns testemunhos dele de vida, e eu e minha esposa estavam ouvindo, quando a gente estava vindo de avião para cá, e ele falou, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, você é um exemplo, eu quero ser igual você. Aí ele fala assim, ele não fala, ele pensa, fala, se ele soubesse por tudo que eu já passei para estar aqui, ele não pedia isso, porque eu não sei se ele vai aguentar passar pelo que eu passei para chegar onde estou. Às vezes a gente olha, né, para as pessoas, a gente fala, nossa, mas como queria ser igual a ele? Como queria ser igual ao pastor Aguinaldo? Como queria ser igual ao pastor Francisco? A Michele agora é vereadora de destaque aqui no município, como queria ser igual a ela? Qual que é a luta de cada um? Quais foram as horas que cada um dedicou para estar onde está? Qual foi a transpiração? Inspiração Deus já nos deu a cada um de nós. Ele já deu os dons e talentos, já está dentro do nosso DNA. As promessas dele já estão aí. A promessa que está escrita na Bíblia é para todos nós, não é só para mim, não é só para meia dúzia, não. São para todos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Se Deus desse tudo igual para todo mundo, Ele não seria justo. Por quê? Porque nem todos têm as mesmas atitudes, nem todos se esforçam da mesma maneira, nem todos pagam o mesmo preço. Como que Ele vai poder dar o mesmo para todos? Então Ele instalaria o socialismo, o comunismo, né? Aí todo mundo tem igual, entre aspas, todo mundo divide a miséria e a falta. Eu lendo a biografia do Michael Jordan, que ele, jogador de basquete, ídolo da NBA, sucesso mundial e referência até hoje no esporte, e eles falam, mas como que você pode ser campeão tantas vezes da NBA? Como que você pode ser cestinha tantas vezes de todos os jogos? Como que você pode ser esse ícone do basquete mundial? E as pessoas, mesma pergunta, eu quero ser igual a você. Fala, mas elas veem meu sucesso hoje, erguendo troféus e sendo bilionário, mas elas não enxergam o que eu fazia todos os dias, às 3 horas da manhã. Morava num bairro pobre, lá nos Estados Unidos, e tinha uma quadra de basquete, lá no bairro onde ele morava, no escuro, todas as madrugadas ele levantava, às 3 horas da manhã, e ele ia para a quadra de basquete, sozinho, e ele ficava ali, arremessando, 1, 2, 3, 4, dezenas, centenas de vezes, a bola para a cesta. Se vocês forem observar, todas as vezes que ele vai arremessar, ele bate a bola, fecha o olho e ele arremessa, porque ele aprendeu a arremessar no escuro, sem enxergar a cesta. Os únicos que me enxergavam, diz ele no livro, na sua biografia, eram os ratos e as baratas. Então, se você quer crescer na vida, muitas vezes você não vai ter companhia, você vai ter que fazer sozinho, mas você saiba que tem um Deus que está olhando para o seu esforço, e no momento oportuno, as portas vão se abrir, a oportunidade vai chegar, e você vai manifestar o reino aonde você foi chamado. Nós precisamos parar de ter complexo de inferioridade. Nós temos que parar de ter mimimi, de arrumar desculpa para tudo. Nós temos que ser solução, não podemos ser problema, já foi falado aqui hoje pela manhã. Se você tem um sonho e um projeto, se dedique, vai acima, vai além daquilo que você está fazendo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha um chefe, que era o meu gerente, e ele dizia assim, que aquele que quer crescer na vida, tem que trabalhar antes das 8 da manhã e
e após as 18 horas. Porque das 8 às 18, todo mundo é igual, é obrigação. Se você quer crescer, você vai crescer antes das 8 ou após as 18. Agora nós, muitas vezes, não queremos nem das 8 às 18, ainda reclamamos, não é verdade? Deus nos dá uma oportunidade de dar um emprego, você fala, mas que emprego duro, que difícil, que não sei o quê. Aí Deus olha assim e fala, como que eu vou te colocar no muito, se nem sobre o pouco está sendo fiel? Aí você está lá na empresa trabalhando, e aí o teu chefe está te chamando a atenção, porque você chega atrasado, porque você não entrega aquilo que você prometeu, porque o teu setor está desorganizado, ou porque você não está sendo referência. Aí como que você vai querer manifestar o reino, se nem naquela coisa natural, que muitas vezes você está sendo remunerado para fazer, você não está fazendo com excelência? Como que você, aí você ainda vai ficar, começa a orar, ainda fica bravo quando um ímpio é promovido, a coordenadora, a gerente, você fala, mas Deus, eu sou filho de Deus, e eu não fui promovido. Deus fala assim, vai lá ver o que ele está fazendo. Sempre que eu comecei alguma coisa, sempre procurei fazer com excelência. Todas as vezes que eu trabalhei como funcionário, e foram algumas vezes, antes de eu começar meu próprio negócio, todas as vezes que eu fui pedir demissão, eu nunca fui demitido na minha vida, todas as vezes que eu fui pedir demissão, eu recebi aumento de salário, e o meu patrão pedindo para eu poder ficar, porque eu era um bom funcionário, porque eu era referência naquilo que eu fazia. Quando eu me formei em zootecnia, e comecei a trabalhar dando assistência técnica em avicultura e em suinocultura, eu ia para a granja de suíno, lá no norte do Paraná, muitas vezes a minha esposa ia junto, e o Mateuzinho era pequeno e ia junto também. Eu não vou falar aquele negócio que eu fale uma coisa aqui, então eu não vou contar, depois pergunta para ela, mas tem a ver com ungir os porcos na granja, não vou falar o que é, né? Que eu ia trabalhar, ia dar assistência na granja, conversando com o funcionário, e ela ficava ou lá fora orando, intercedendo, ou ela entrava na granja com olhinho e ungindo cabeça de porca por porca, assim, Senhor abençoa, multiplica, que dê resultado, né? Eu estou fazendo esse desafio para ela fazer hoje aqui em Diamantino, mas ela não está me topando muito não, né? Falei, amor, que você acabar de ungir tudo aqui, né, a gente vai embora para casa, né? Então, a gente acaba de ungir os 200 mil animais ali, nascendo 1.400 por dia, então vai demorar um pouquinho, mas a gente fazia com excelência. Eu ia lá para dentro, eu fazia o meu melhor. Muitas vezes eu estava lá 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, antes dos funcionários chegar da granja, eu estava lá trabalhando, estava lá fazendo, e assim eu fui crescendo profissionalmente, assim eu fui aprendendo, e eu fui me desenvolvendo, e Deus foi manifestando a glória dele através da minha vida. Os meus amigos acabaram sendo funcionários meus, meu chefe começou a trabalhar para mim, o dono da empresa que eu trabalhava, uma das empresas que eu comecei a trabalhar, eu cresci tanto dentro da empresa, a ponto de ele me chamar para ser sócio dele, e montar uma fábrica em sociedade. Quando ele faleceu, a família dele me ligou na madrugada, pedindo se eu não poderia ir para poder fazer a cerimônia de despedida. Era o aniversário do Mateus, dia 22 de janeiro, levantei de madrugada, chamei minha esposa, fomos lá no quarto dele, dei os parabéns para ele, pedi para ele poder me liberar naquele dia, e fui até aquele velório, e um ex-funcionário dele, que depois virou sócio, foi a única pessoa que falou no velório dele. Por quê? Porque eu estava ali para manifestar o reino. Agora, se eu não tivesse sido bom funcionário, se eu não tivesse feito com excelência, se eu não tivesse me dedicado, eu não teria virado sócio, eu não teria virado uma referência para a família dele, eu não estaria lá manifestando o reino. Muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade, e nós negligenciamos, e nós achamos que nós estamos trabalhando para pessoas, ou que nós estamos trabalhando para empresas, e Deus fala para nós fazermos tudo como se estivesse fazendo para Ele. Então, onde Deus te colocou, faça o seu melhor,
Manifeste o reino lá como professor. Manifeste o reino lá como dentista, sendo o melhor dentista da cidade. Manifeste o reino lá sendo estudante, sendo referência na sua turma. Eu, quando entrei na faculdade, eu passei em primeiro lugar do vestibular. O curso de zootecnia que eu me formei, o pessoal demorava em torno de 6 anos para se formar. O prazo normal era 5, mas tinha uma tal de química orgânica, química analítica, bioquímica, cálculo, que não falavam para nós que existia no curso. E o pessoal se segurava por ali. Eu fui o primeiro aluno da faculdade a me formar com 4 anos e meio. Todos os meus professores foram no meu casamento, porque eram meus amigos. E a gente organizava eventos, fazia festa, organizava rodeio, tinha uma agenda lotada, mas mesmo assim, eu era referência na onde eu estava. Antes de eu sair de me formar, todos os meus professores, a maioria deles, já tinham me dado uma oportunidade para trabalhar. Chegava a empresa na faculdade, falava, tem algum aluno se formando, bom para essa área? Tem que ter o Reinaldo. Me indicaram para poder fazer mestrado e doutorado na França, na mesma universidade que eles tinham estudado. Tinha portas abertas, sabe por quê? Porque eu não era um aluno medíocre. E quando a gente fala medíocre, parece que assusta, parece que a gente está xingando, né? Mas o medíocre é estar na média. É isso que é medíocre, é estar na média. Então, se a média é 6, você passa tirando 6 em todas as matérias, você é medíocre. Deus não te chamou para ser medíocre. Deus te chamou para você ser referência aonde Ele te colocou. Como que você vai manifestar o reino se você não é referência naquilo que você está exercendo hoje? Como que Ele vai te dar coisas maiores se você não está fazendo o melhor com o que Ele te colocou na mão? Agora, o que te impede de avançar? O que te impede de progredir? É dedicação, é transpiração, é buscar Deus em primeiro lugar, é crer que Ele ama os seus filhos e tem prazer em abençoá-los, é andar de acordo com os princípios. O pastor Francisco chamou aqui, dando uma oportunidade de estar investindo, semeando no reino, na construção desse novo templo ali no novo. Agora, o que você vai esperar? Cair um raio do céu na sua cabeça, você cair do cavalo igual Paulo, ficar cego, para falar, não, é isso mesmo, eu tenho que trazer no altar o meu dízimo, minha oferta, uma semente. Já está aí, gente, os princípios estão aí, está na palavra de Deus. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Quando nós trazemos aqui uma semente, é porque vai ter uma colheita. Nós, mais do que ninguém, não podemos negligenciar isso. Aonde nós andamos aqui, tem semente espalhada do nosso lado. Nosso estado é o maior produtor do Brasil. A gente vê plantar um milho e vê nascer um milho. Planta uma sementinha daquela espigona cheia. Não é isso? Planta ali alguns sacos de semente de soja, daqui a pouco tem carretas e carretas sendo carregadas. É o milagre da multiplicação. Mas Deus nos dá a oportunidade. E aí, o que nós estamos fazendo com ela? Manifestar o reino é nós fazermos o melhor, é nós fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance, é a gente fazer até sangrar, até você não conseguir mais, até você não ter mais forças. Aí você fala, olha, Senhor, até aqui eu fui, até aqui eu fiz, mas não consegui atingir. E você pode ter certeza que esse final Ele vai fazer por você. Mas se você quer ir a Cuiabá e você não consegue chegar nem aqui no novo e quer que Deus te leve, te traslade daqui para lá, você não pode ter certeza que não vai acontecer. Mas você não tem dinheiro, você não tem carro, não tem moto, você fala, não, eu vou caminhando. E você anda 10 quilômetros, anda 20, anda 30, anda 40, chega lá em Rosário Oeste, está com bolha no pé, vai para frente, vai chegando a Corizal, daqui a pouco deu cãibra, você caiu, e você está quase chegando, mas você não conseguiu. Deus vai passar alguém e falar, ei, quer uma carona? Entra aqui que eu vou te levar. Mas você fez a sua parte. Você andou sua primeira milha, você andou sua segunda milha, você foi em direção aos seus sonhos e projetos. Deus já colocou dons e talentos na vida de cada um de nós. Já está aqui dentro.
Só que Ele fala para nós nos manifestarmos, para a gente usar esses dons e talentos e fazer o reino dele ser implantado. Olha a parábola lá, depois vai ler. Aquele que manifestou, aquele que multiplicou, o que Deus fez? O que Deus fez? Deu mais. E o que não fez? Nada. Deus está multiplicando o que está fazendo, ou o que você não está fazendo, até o que você não está fazendo está sendo tirado? Qual a situação que você está passando hoje? Qual é a dificuldade? Por que aquele sonho de criança que você tinha, até hoje não aconteceu? O que está faltando? Você está olhando o quê? Para as circunstâncias? Está olhando para o que você não tem? Ou você está olhando para as promessas de Deus e está caminhando em cima dessa promessa? Aquilo que o pastor Juninho falou aqui, nós temos um destino. No meio do caminho, às vezes pode ter um desvio, a estrada pode estar esburacada, alguém pode estar fazendo pavimentação, você vai ter que parar na barreira, ou você vai ter que pegar uma estrada de terra para contornar, mas o destino é lá, você não pode parar por conta das dificuldades. Então nessa manhã eu estou aqui para dizer para vocês, que Deus quer que cada um de nós manifeste e seja referência aonde Ele nos chamou. Quando você começar a ser referência como servente de pedreiro, daqui a pouco Ele te dá uma oportunidade como pedreiro, como mestre de obra, daqui a pouco Ele te dá uma construtora. Agora, se você como servente de pedreiro, a hora que chega, na segunda-feira, você está meio cansado, fala, e hoje eu não vou não, esquece. Ou se vai chegar no final da tarde, né, a hora que dá 5 horas da tarde, acabando o expediente, você ainda está ali, né, com um pouco de massa que estava ali chapiscando uma parede, e sobrou um pouco de massa, ou 5 horas, opa, vamos embora, e deixa aquele cimento ali endurecer e desperdiçar. Como que ele vai te levar? Será que custa você pegar aquela massa e ficar ali mais 5, 10 minutos, sem pensar em querer ganhar hora extra, e sem querer nada em troca, mas ser fiel naquilo que você está fazendo? Porque se o seu chefe não enxergar, o concorrente do seu chefe vai enxergar. Sabe por quê? Porque Deus é justo, e tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Se você cuida bem do que é dos outros, Deus vai colocar gente para cuidar de você também. Agora, muitas vezes, nós queremos que tudo caia do céu. Nós achamos que a nossa vida vai ser fácil, que a gente depende dos outros, que a gente depende de Deus, depende do governo, depende dos nossos pais, depende da cidade que nós nascemos, depende do estado. Não, nós dependemos é de nós mesmos. E aqui eu não estou falando de uma questão de você achar que é você confiar na força dos seus braços, não é isso não. Deus manda a gente buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, mas depende daquilo que nós fazemos. Se você quer ser um empreendedor, se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado, se você quer ter o seu negócio, se você quer dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes, se quer dominar sobre todo ser que está vivo hoje na face da terra, comece a fazer tudo com excelência, como referência, como se fosse para Deus. Se hoje Deus chegasse e fosse formar a humanidade no contexto que está hoje, e Ele fosse mandar dominar, Ele ia mandar dominar sobre o quê? Vai lá, domina sobre as startups que estão nascendo, domina sobre as empresas de tecnologia, domine sobre a televisão, sobre o jornalismo, domine nos teatros. Vai lá e faça o melhor filme que Hollywood já viu, domine aquele local. Vai lá e monte uma empresa que possa ser referência na cidade onde você está implantado, no estado, ou que outras pessoas do Brasil e do mundo queiram vir conhecer. Domine sobre os dons e talentos que Deus já te deu. Esse é o chamado de Deus. Se todos nós aqui tivéssemos domínio sobre a área que Deus colocou na nossa vida, tenho convicção que o pastor Francisco não precisaria estar fazendo apelo aqui na frente, porque a igreja estaria tão suprida com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, porque nós teríamos tantos recursos disponíveis, que nunca ia faltar dinheiro, ia faltar projeto para aquilo que Deus já tinha colocado para a gente fazer. Se está tendo escassez, a culpa é sua e a culpa é minha, porque nós não estamos manifestando o reino de Deus.
E quando você não manifesta o dom e talento que você tem na sua vida, você está impactando e prejudicando a vida dos outros. Porque tem sonhos da sua vida que Deus colocou para abençoar não só você, mas para abençoar o teu vizinho, para abençoar a tua cidade, para abençoar a tua nação. Eu estava aqui no intervalo, veio aqui um casal conversar com minha esposa, e ela com lágrimas nos olhos falando: eu li o seu livro, a história impactou a minha vida. O pastor Aguinaldo falou aqui, se o livro tivesse morrido dentro de mim, eu seria culpado por não manifestar o reino na vida deles. Agora foi fácil? Pergunta para minha esposa quantos dias ela me viu acordando às 3 horas da manhã para estar fazendo revisão do livro, para depois de trabalhar ou ir viajar. Quando eu me formei, quando nós casamos, comecei a fazer o mestrado em nutrição, nós dois acordávamos todos os dias 3 horas da manhã, para a gente orar, deitava mais um pouquinho, eu acordava às 5 horas da manhã, estudava até às 7h30 em casa, depois saía trabalhar, viajava 200, 300 quilômetros, voltava à tarde para uma aula do mestrado, à noite eu estava fazendo um seminário, porque toda semana eu tinha que apresentar um trabalho traduzido em inglês, toda semana no mestrado, e final de semana estava lá, eu, a Eliane e o Mateus, na fazendinha da universidade, fazendo experimento no laboratório, 3 anos desse jeito. É fácil chegar aonde Deus tem nos colocado? Não é, e eu tenho convicção de que Ele vai nos colocar mais além, mas depende do meu esforço, depende de eu ir atrás, correr atrás daquilo que Deus já colocou no meu coração. Agora, se eu não tivesse manifestando o reino, em 2014, a Suinobras tinha sido fechada. Não era a Suinobras, era a antiga Queros, que a Marfrig comprou, que a JBS comprou. Em 2014, quando eu cheguei aqui, só tinham 50 funcionários na granja, que ficaram, o resto todo tinha sido demitido, ia ser fechada a unidade. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos mais de 350 funcionários trabalhando lá, abençoando famílias e vidas aqui. Inclusive tem aqui um colaborador nosso, nós estamos conversando agora há pouco, trabalha lá na maternidade. Agora, se eu e a minha família, a gente não tivesse vindo para cá, enfrentado desafios, enfrentado opressão, enfrentado acharque político, enfrentado um monte de coisa, provavelmente essas vidas não estavam sendo abençoadas hoje. Então é minha responsabilidade fazer o melhor. Ainda nós queremos fazer mais. Nós temos aqui a produção de espirulina, estava vendo aqui agora há pouco o irmão Sérgio aí com a Spigrim, tem abençoado vida de centenas e milhares de vidas no Brasil e no mundo. Mas se o Mateus não tivesse lá, ficado fim de semana, gastado energia, puxando as coisas e desenvolvendo, isso não teria saído, e ele nem precisaria fazer isso. Graças a Deus, hoje o Mateus, Deus já nos deu condição de cuidar dos nossos filhos, mas ele estava lá, e hoje está abençoando vidas, não só financeiramente, mas na saúde. Então nós temos que ter responsabilidade sobre os dons e talentos que Deus colocou na vida de cada um de nós, porque senão outras vidas serão impactadas. Miles Monroe dizia que o local mais rico do mundo é o cemitério, porque lá no cemitério tem filmes que não foram feitos, tem livros que não foram escritos, tem empresas que nunca saíram do papel, porque morreu aquele dom e aquele talento, junto com a pessoa que não manifestou o reino através daquilo que Deus já tinha lhe confiado. Que cada um de nós possa morrer vazio, entregando tudo aquilo que Deus já confiou, para que nós pudéssemos executar. Amém? Eu sei que Deus quer fazer Diamantino conhecido como um local de prosperidade, um local de paz, um local de produtividade, porque foram essas palavras que Deus me deu quando nós chegamos por aqui. E se vocês forem ver as placas lá dentro da empresa, diz que a Suinobras é um local de paz,
produtividade e prosperidade, porque é essa palavra que Deus tem sobre essa cidade, e depende de mim e depende de você fazer essa semente brotar, germinar e trazer colheita para todos aqui, em nome de Jesus. Eu queria chamar o pastor Francisco, queria que você baixasse a sua cabeça, e eu primeiro quero fazer uma oração. Quero que você, com tudo que você ouviu ontem, que você ouviu hoje, tudo aquilo que foi ministrado, que o Espírito Santo falou ao seu coração, feche seus olhos e comece a buscar o que Deus está te chamando a fazer. Como Deus está falando para você manifestar o reino aqui em Diamantino, no Alto Paraguai, em Rosário, em Nobres, no Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Qual é o sonho, qual é o projeto que Ele colocou no seu coração? Quais são os seus dons e os seus talentos? Peça para o Espírito Santo agora, 2 minutos, conversa com Ele. Talvez é um sonho de criança, que ainda você não realizou. Talvez ele está adormecido, você nem se lembra mais dele. Talvez é algo que você começou a primeira vez e você falhou. Não acha que eu estou aqui como um super-homem. Antes da minha primeira empresa dar certo, eu quebrei 5. Mas eu não desisti, eu continuei. Talvez foi um professor ou uma professora que falou que você nunca daria certo. Talvez foi o seu pai, a sua mãe, um parente, que disse que você não tinha jeito, que você não ia dar em nada. Nesta manhã o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer que o teu futuro ainda está intacto.